Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que esteja bem com você. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo aqui. Esse vídeo eu quero fazer dele um vídeo apologético de esclarecimento. Eu que tenho falado, ensinado a respeito de teorias de origens, de modelo de mundo, então eu quero falar a respeito do teísmo bíblico, do teísmo cristão, falar de um assunto que aborda a palavra de Deus, a Bíblia, o cristianismo, o judaísmo cristão. Então, para tirar algumas dúvidas. Então, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele fala assim para o servo de Deus, o pregador do evangelho, aquele que prega o evangelho, para a gente estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. O que é isso? Isso é um discurso de apologética, um discurso de defesa. Então, a Bíblia, como palavra de Deus, que traz uma história linear de criação, queda e redenção, e ela é o manual do fabricante, como fala o pregador, né? Ela é o manual, a bússola do cristão. Ali, como uma história linear, ela fala sobre criação, queda e redenção. E a Bíblia, isso aí é de conhecimento do mundo, ela é criticada, atacada, denegrida, né? Colocada em descrédito pela sociedade, pelos céticos, pelos agnósticos, pelos ateus, principalmente, pelos evolucionistas. Então, tem vários textos na Bíblia que a gente precisa fazer uma exegese. O que é exegese? Exegese é de dentro para fora. Eu ir no pensamento do escritor, ler, interpretar e trazer para o ouvinte, para o leitor contemporâneo, entender o que aquele escritor quis dizer naquele momento, mas que não vai perder o seu conteúdo com a palavra de Deus. Então, vamos supor, os escritos de Moisés. Moisés escreveu vários, né? Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Do Velho Testamento. Então tem um texto lá, vamos supor, Êxodo, capítulo 3, que Deus fala para Moisés, ele fala assim, eu sou o que sou. Então esse texto foi escrito lá 5, 6 mil anos atrás, mas ele tem valia até hoje, porque Deus é o mesmo, ele não muda. Ele falou, eu sou o que sou, né? Deus não era e nem vai ser, Deus é. Deus é, ele é a realidade. Ele é a causa de todas as coisas que vieram à existência. Então, diante de tudo isso, do ataque que o cristianismo recebe, né, da Bíblia Sagrada, eu vim aqui fazer esse vídeo a respeito quem foi a esposa de Caim. Nós vemos o texto de Abel e Caim, que é muito conhecido, o primeiro homicídio, né, o primeiro assassinato na Bíblia. E depois que Caim matou Abel, falo que ele foi para um outro lugar e ali ele se casou. Então, quem não faz uma exegese correta, não lê a Bíblia metodicamente, na íntegra, vai falar assim, mas já tinha gente, já tinha povo, já tinha raça. Lá, eu, antes de conhecer profundamente a Bíblia, eu pensei quando eu vi a primeira vez, eu acho que é normal até. O que não é normal, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ficar em dúvida com relação à Escritura Sagrada. Porque a Bíblia está aí na mão de todo mundo, fácil de se entender, fácil de se compreender, desde que a gente tenha tempo para ela. A pessoa fala assim, mas eu não consigo entender a Bíblia. Gozado, assiste filme, lê livro do Harry Potter, lê livro a respeito de vampiros, nada contra qualquer tipo de literatura. Mas a pessoa fala que não consegue entender a Bíblia, mas consegue entender qualquer outra coisa. Então tem alguma coisa errada aí, né, meus amigos, meus irmãos? Então eu queria esclarecer a respeito da esposa de Caim. Quem foi a esposa de Caim? Hoje deixei o café um pouquinho no canto ali, vou tomar um pouquinho d'água, porque vou falar bastante, né? É uma aula também. Espero que você assista, espero que você compartilhe, espero que você mostre para o seu líder. Se você é um líder, já mostre para a sua igreja. Vamos esclarecer. Deus é Deus de paz e não de confusão. A aguinha pura também é boa, né? Uma benção. Quem foi a esposa de Caim? É a pergunta do meu vídeo. É um vídeo apologético, esclarecedor. A Bíblia não relata especificamente quem foi a esposa de Caim. A única resposta possível é que a esposa de Caim tenha sido sua irmã, sobrinha ou neta. A Bíblia não diz qual a idade de Caim quando matou Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Uma vez que eram ambos homens do campo, fazendeiros, né? Eram provavelmente adultos, possivelmente já com suas próprias famílias. Adão e Eva certamente haviam tido mais filhos, além de Caim e Abim, Caim e Abel.
na época em que Abel foi assassinado. E com certeza tiveram muitos mais filhos depois. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Eu vou ler, vou usar esse livro aqui, ó. Esse livro eu já tinha ele em PDF, ó. É do Ken Han. É um homem de Deus, um apologista, um cientista, um criacionista americano. Ele tem um site. Se você depois quiser entrar em contato comigo, eu estou passando o endereço desse site, que é muito bom para pesquisa sobre criacionismo, sobre evolucionismo, sobre design inteligente. Então eu vou usar esse livro aqui, né? Criacionismo, Verdade ou Mito. São 26 respostas a respeito de 27 respostas a respeito de 27 questões sobre a criação, sobre a evolução e sobre a Bíblia. Alguns temas, tópicos que tem aqui é sobre o Gênesis, os dias da criação, milhões de anos, né, que os evolucionistas gostam de bater nessa tecla, sobre a evolução, sobre dinossauros, sobre os dados do carbono, sobre morte e sofrimento, sobre a Arca de Noé e o dilúvio, sobre fósseis. Tem temas muito bons aqui que a gente precisa entender, compreender, a gente que está, como eu falei, está inserido dentro de caixa interpretativa, né? Os ateus, eles gostam de falar que eles chamamos nós, os cristãos, de religiosos, mas é todo mundo, né? Nós somos resultados de ideias. Todo mundo acredita, tem uma crença. O Philip Jones fala, se você não está, não pertence um pensamento de crença, automaticamente você pertence a outro. Então não tem como. O ser humano acredita. Eu costumo falar que quem não acredita em Deus, muitas pessoas que não acreditam em Deus acreditam em Saci Pererê, acreditam em vampiros, acreditam em chupacabra, acreditam em macroevolução, acreditam em ETs. O ser humano acredita. Então vamos deixar de ser ignorante, vamos deixar de ser apedeutas, vamos ler, pesquisar e estudar para a gente se informar, adquirir conhecimento. Então, eu vou usar esse livro aqui, como eu falei, eu citei ele, né? Eu já tinha ele em PDF e eu acabei comprando ele porque ele é muito bom, né? Nessa área que eu estudo, ele fala sobre o criacionismo, evolução e design inteligente. São teorias de origens que eu gosto de estudar, é uma das minhas áreas, né? Eu estava fazendo uma aula de curso na Unicamp a respeito de lógica e pensamento crítico. Eu estou meio cansadão com a cabeça, mas vamos lá então, né? Vamos, a aula é o que interessa. Quem foi a esposa de Caim? Todos parentes, uma vez que a Bíblia descreve todos os seres humanos como pecadores e somos todos parentes, e ele de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 17, 26, de um só, Adão fez toda aí essa população, né? Esse daí é o pensamento cristão, o pensamento da cosmovisão cristã. Então estamos aí mais de 7 bilhões, indo para 8 bilhões, e saiu tudo de um homem e de uma mulher só. O evangelho só faz sentido com base no fato de que todos os seres humanos vivos e todos que já viveram, exceto a primeira mulher, são descendentes do primeiro homem, Adão. Se não fosse assim, então o evangelho não poderia ser explicado e nem defendido. Por isso, houve um só homem no princípio, feito do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Isso também quer dizer que a esposa de Caim era descendente de Adão. Ela não poderia vir de outra raça de pessoas e deve ser considerada descendente de Adão. A gente vê na sociedade, a gente vê os pesquisadores da filosofia, né, os pensamentos do mundo. Muitas pessoas acreditam, né? Céticos, pessoas de outras religiões acreditam em outras raças, em outra mulher, mas a Bíblia não. A Bíblia não dá respaldo e nem embasamento. Daí a importância desse vídeo, da gente compreender e entender esse vídeo. A primeira mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 20, afirma: E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Em outras palavras, todas as pessoas, com exceção de Adão, são descendentes de Eva. Ela foi a primeira mulher. Então, a primeira mulher na Terra, do planeta Terra, né? no planeta azul, de acordo com o que a Bíblia ensina, a cosmovisão cristã, foi Eva. Eva foi feita da costela de Adão. Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao 24. Esse foi um evento único. No Novo Testamento, Jesus, em Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao 6, e Paulo, em Efésios 5:31, usam essa história
e evento único como fundamento para o casamento de um homem e uma mulher. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 20, também nos é dito que quando Adão olhou para os animais, não pôde encontrar um par para ele. Não havia nenhum animal da sua espécie. Tudo isso deixa óbvio que no princípio havia apenas uma mulher, a esposa de Adão. Não poderia haver uma raça de mulheres. Assim, se os cristãos não podem defender que toda a raça, incluindo a esposa de Caim, pode traçar sua descendência até Adão e Eva, então, como eles podem entender e explicar o Evangelho? É uma pergunta. Então, a gente precisa, como eu falei, na íntegra, a Bíblia tem uma história linear, criação, queda e redenção. Então, a gente tem que fazer o que Pedro falou, está preparado para responder com mansidão acerca desse tema. Tem um discurso de defesa. Então, devemos, irmãos, né? Não precisa ser doutor, não precisa ser mestre, nada, mas a Bíblia todo mundo tem na mão. Vamos dedicar tempo, vamos ler. Está em dúvida, está aí, né? Com crise de fé, vamos ler a palavra de Deus, né? A Bíblia fala em Apocalipse, que capítulo 1, versículo 3, que é feliz, é bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desta profecia. Então, como eles podem justificar o envio de missionários para toda a tribo e nação? É uma pergunta. Então, se você está enviando pessoas, né, as igrejas, né, os líderes, então as pessoas que você está enviando tem que estar preparado para responder, principalmente quem vai para a África, quem vai para outros países aí em missão, numa missão missionária, então tem que ter a resposta, né? Chega lá, já a pessoa fala, quem foi a esposa de Caim? Então não tem resposta, a Bíblia cai no descrédito. É muito sério isso. Por essa razão, o indivíduo precisa ser capaz de explicar a esposa de Caim, a fim de ilustrar que os cristãos podem defender o evangelho e tudo o que ele ensina, né? A Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia fala que homens santos, inspirados da parte de Deus, foram inspirados para escrever a Escritura Sagrada, né? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, a Bíblia, com uma história da criação, da queda e da redenção, ela traz resposta. É a gente que não está lendo, não está, né, se dedicando tempo. Irmãos e irmãs de Caim. Em Gênesis capítulo 5, versículo 4, lemos a declaração que resume a vida de Adão e Eva. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Adão e Eva, durante sua vida, tiveram vários filhos, homens e mulheres. Na verdade, o historiador Flávio Josefo, judeu, escreveu, segundo a antiga tradição, Adão teve 33 filhos e 23 filhas. A Escritura não nos diz, a Bíblia, quantos filhos Adão e Eva tiveram, mas considerando seu longo período de vida, Adão, que viveu por 930 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 5, pareceria lógico sugerir que tiveram muitos filhos. Lembre-se, eles receberam a ordem, frutificai e multiplicai-vos de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. A esposa, aqui para responder a pergunta do meu vídeo, quem foi a esposa de Caim? Se agora que trabalhamos, e eu li tudo essa narrativa aqui no livro, né? Se trabalhamos a partir das escrituras, sem preconceito pessoal, nem outras ideias extras bíblicos, tem que tomar cuidado com os extras bíblicos. Eu leio de tudo, mas é aquilo que é extra bíblico tem que tomar cuidado, não é inspirado, né? Por Deus. Então, no início, quando havia apenas a primeira geração, irmãos teriam de casar com irmãs, ou não haveria mais nenhuma geração, ou haveria. Como que ia ser povoada a terra? Né? Então, eles tiveram, né, cresceram, multiplicaram, e a primeira geração, de acordo com alguns pesquisadores, né, o homem não tinha defeito genético, tanto é que Adão viveu 930 anos. Então, a maneira dele se multiplicar e espalhar povo pelas nações era se envolvendo com os próprios familiares mesmo, né? A gente vê aqui, tem um esbocinho aqui. Adão e Eva começou, filhos e filhas. Depois Noé, filhos e filhas, pessoas na Torre de Babel, grupo, culturas distintas de pessoas de povos e nações. Então, ali em Babel, houve a dispersão das línguas, né? Deus fez as pessoas mudarem, né? Porque era uma língua só, que falava, né? Era uma língua universal. Aí, em Babel, houve a dispersação dos povos, né? A confusão das línguas e repartiu as culturas, nações para todo
mundo. A gente precisa ler, entender, compreender o texto bíblico para que a gente não venha ficar confuso, porque Deus não tem nada a ver com isso. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? Toda a narrativa bíblica é a gente que às vezes deixa de ter um interesse naquilo que é para ter interesse de fato, né? Esses dias eu tô assim muito pensativo nisso. Eu que faço parte, né? Eu fui batizado numa igreja pentecostal e casei dentro de uma igreja neopentecostal. Então essas duas ramificações de igreja, de denominação, de segmento cristão, eu conheço muito bem. Mas, infelizmente, eu falo triste isso. Só falo, você persegue a igreja, você fica criticando. Não, eu sou pesquisador, estudioso, apologista, ele estuda, pesquisa, se informa, aprende, toma conhecimento, toma ciência. Então, não são todos. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas dentro do meio pentecostal que têm uma vida medíocre ainda porque acha que o evangelho se resume no reteté. Eu sou pentecostal, batizado com o Espírito Santo, não tenho nada contra o reteté, mas o que a gente tem visto aí no meio da internet, nas mídias, que a gente tem visto no Brasil afora, é bagunça, é zombaria, é escárnio, é sincretismo religioso, não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina como caminhada cristã, como seguir a Cristo. Então temos que tomar muito cuidado, porque o Evangelho, ele é o poder redentor em todas as áreas da nossa vida. E as pessoas tudo bagunçada, de vida de qualquer jeito, falando de Deus, falando do Evangelho. Será que o Evangelho se resume nisso? Então o Evangelho não se resume no meio pentecostal, no reteté. O Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, ele é o poder de Deus para a transformação de todo homem, toda mulher que se arrepende. Tem poder no Evangelho. O poder é de transformação. O homem se arrepender, entregar a vida a Cristo, se tornar uma nova criatura. Então é muito sério isso. Eu não estou descendo além em cima do meio pentecostal, só estou falando que tem muita gente que define isso como evangelho. O evangelho não é isso. Isso daí é sincretismo religioso. Vamos tomar muito cuidado, né? Você está querendo extinguir o Espírito Santo, falar, não, eu sou batizado com o Espírito Santo, creio na doutrina do Espírito Santo, acredito no Espírito Santo como terceira pessoa da Santíssima Trindade, acredito nas manifestações hoje dos dons espirituais, como está em Atos, na continuação de Atos, em 1 Coríntios, no capítulo 12, ao versículo 14, em vários textos do Novo Testamento. Né? Eu acredito tanto na minha vida como experiência pessoal, como conhecimento bíblico da palavra de Deus. Outra coisa é a igreja neopentecostal, o meio neopentecostal. Então, o meio neopentecostal, eles definem, muita gente está vivendo uma vida medíocre por causa disso. Está confundindo Deus Criador como Papai Noel, que só dá presente para os outros, como Deus gênio da lâmpada, que fica respondendo aquela expedição, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero viajar, eu quero morar no condomínio. Então, o evangelho não se resume em teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade é o tema, o assunto mais forte no meio neopentecostal. Eu não preciso citar nome de denominação. Aqui no Brasil tem várias, no mundo tem várias. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essas pessoas que estão aí de segunda a segunda, às vezes frequentam um culto, frequentam uma liturgia, frequentam uma reunião que deixou de ser uma liturgia para falar só em bens materiais, e você olha para dentro da palavra de Deus e o Senhor Jesus manda a gente juntar tesouro no céu. Então, eu sou contra dinheiro, os bens? Não. Você está aqui inserido nesse mundo, você pode usufruir, mas o cristão sabe o que é prioridade na vida dele. A prioridade na vida dele é temor de Deus, prioridade na vida dele é ter uma vida piamente servindo a Deus, né? Acreditando na Bíblia como palavra de Deus, tendo uma vida diante de Deus em santificação, e buscando a Deus verdadeiramente. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho transforma, mudou a minha vida. O Evangelho não pode ser taxado só como falar em bens materiais, em prosperidade, em tantas coisas, tantos métodos que não só pastores, como coaches, né, palestrantes, têm dado no Brasil e pelo mundo. Então eu queria falar isso, eu já estava com isso aqui, aproveitei o ensejo aqui desse tema aqui, que é a esposa de Caim, que a gente precisa ler as escrituras, examinar as escrituras. Jesus chama a nossa atenção em João 5,39, examinais as escrituras, examinar é ler, é estudar minuciosamente, é aprender, é absorver, é entender. Eu preciso entender. A minha fé, ela busca a compreensão. A nossa fé, a fé cristã, ela busca a compreensão. A Bíblia fala para a gente ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a nossa fé, eu não estou dando tiro no escuro,
Eu não estou pisando em casca de ovo, né? O meu objetivo como cristão é estar na presença de Deus, estar em obediência a Deus. Meu objetivo como cristão não é ficar rico nesse mundo. Se acontecer de ficar rico, amém. Mas a minha vida tem que ser pautada numa busca de Deus, do relacionamento com Deus, de entender quem é Deus, qual é o propósito da minha vida, e entender o Evangelho, a salvação, a vida eterna. É isso. A gente não é um absurdo, não é um paradoxo. É simples, é a gente. O Evangelho é simples, é a gente que complica. Então, isso é muito importante, esse tema que eu falei aqui, esse assunto a respeito da esposa de Caim, né? Até fugiu das páginas aqui, mas a gente precisa entender. Então, quem foi a esposa de Caim? A esposa de Caim ou foi sua irmã, sua sobrinha ou sua neta. Fez parte da sua primeira geração. Não havia outra raça, como eu acabei de ler aqui, não havia outra mulher. A primeira mulher, o primeiro homem foi Adão e Eva. A Bíblia traz essa pedagogia. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com a internet, com o youtuber por aí, falando um monte de coisa e não tem nada a ver com a palavra de Deus. A Bíblia nos dá um conselho para ser crente bereano. O que é crente bereano? O crente bereano, ele examina as escrituras. E as escrituras, elas são regra de fé e prática. Então, quando eu ouço um homem estar pregando, seja na internet, seja na igreja, em qualquer lugar, então eu fiquei em dúvida, eu devo examinar a palavra de Deus, buscar a orientação de Deus, perguntar para o meu líder o que é aquilo que eu ouvi e que eu não entendi, aquela pessoa falou, aquela pregadora, aquele pregador, aquele mestre, aquele doutor, ele falou alguma coisa, eu não entendi, eu preciso entender. Temos a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, é a nossa lâmpada, como o salmista falou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, luz para iluminar, lâmpada para iluminar. Então, o Senhor Jesus, ele falou assim, João 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, se você segue de fato a Cristo, entendeu que você é pecador, precisa se arrepender, entendeu que Jesus traz salvação, traz vida eterna, então a gente não pode ficar confundido com muitas coisas. Então, tem muita gente falando, né? Lá em Mateus capítulo 7, o próprio Senhor Jesus falou que naquele dia, qual dia? Dia do julgamento. Muitos me dirão, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estive na igreja, eu estive pregando, eu estive ensinando. Jesus vai falar, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos cooperadores estão aí. Então nós temos que ter esse filtro da palavra de Deus que nos orienta a tomar cuidado, examinar as coisas. O apóstolo Paulo fala assim, examina tudo e retém o que é bom. O que é bom? O conselho da palavra de Deus. Deus abençoe, fique com Deus. Assista o vídeo novamente, veja os textos que eu citei de Gênesis principalmente, para você pesquisar e entender melhor na sua casa aí, para você buscar uma compreensão melhor. Mas é isso, a esposa de Caim não foi de outra raça, não foi de outros povos. A esposa de Caim ou foi sua irmã, ou foi sua sobrinha, ou foi sua neta. Fez parte da primeira geração de povo ali que habitou a terra. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo grande no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga das redes sociais.